Fala turma, tudo bem? Estamos na estreia deste maravilhoso novo cenário que, nossa, dá outro ânimo, outra energia para gravar. Fico muito contente de estar aqui neste pequeno, porém grande conquista pessoal para mim, por eu ter um escritório desenhado do jeito que eu quis para mim, até dar mais ânimo para gravar para vocês. A gente vai começar essa aula de hoje falando sobre um dos meus blocos favoritos do canal, os setores da Bolsa. Falaremos sobre o setor bancário. Mas antes de começar, um lembrete para você. Aqui embaixo está o link ou do meu site ou direto para você fazer o download de diversos e-books. O Guia do Investidor de Sucesso, o Guia do Investimento no Exterior, Planilha de Controle de Ativos, Planilha de Controle Financeiro, Planilha da Independência Financeira para você. Todos os arquivos que vocês me pedem ao longo de toda essa jornada e vida de produtor de conteúdo digital estão aqui embaixo para vocês. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. É a melhor forma de você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Se inscreve no canal, me segue no Telegram, me segue no Instagram, você vai ver um conteúdo sensacional, ainda mais com o ânimo bombando agora com esse cenário novo maravilhoso. Então, sem mais delongas, vamos lá. Setores da Bolsa. Falaremos hoje sobre bancos. Vocês pediram muito para eu falar sobre bancos, então abordaremos hoje o setor financeiro, que é o do maior setor da Bolsa no momento. O que abordaremos na aula de hoje? Vamos lá. Eu vou passar para vocês uma visão do setor, eu vou usar o índice financeiro para isso, vou mostrar para vocês o site, inclusive, da B3, que a gente já tem acesso ao índice, como funciona o modelo de negócio dos bancos. Vou comentar de dois indicadores exclusivos do setor financeiro. Quem aqui já viu a aula do varejo, viu que eu comentei sobre o GAL, que é o grau de alavancagem operacional. Quem aqui já viu a aula de seguradoras, viu que a seguradora não tem custo, então o lucro bruto dela é 100%. Enfim, tem algumas peculiaridades de cada segmento que é importante vocês entenderem. E dentro do setor financeiro, que é um setor que faz parte de quase a carteira de todos os investidores, e praticamente todo mundo que eu conheço que investe tem algum banco em carteira, aprender sobre isso é fundamental para você que quer se desenvolver como investidor. Vamos também ver os bancões contra os bancos digitais. Eu vou fazer uma comparação mais forte em termos de número e depois eu vou analisar os principais bancos da Bolsa em função qualitativa e função quantitativa. Beleza? Beleza. Então, para começar, vamos começar analisando o índice do setor. Matheus, qual que é este índice do setor? O índice da Bolsa, a Bolsa tem vários índices, né, pessoal? Cheguei a comentar com vocês já, que se você vir aqui no site da B3, vir em índices, opa, sou canhoto, cliquei errado. Vai listar para vocês uma série de todos os principais índices que a Bolsa tem, por segmento, etc. E se eu vim aqui no IFNC, que é o índice do setor financeiro, eu consigo ver a composição das empresas que estão no índice e a participação delas. Aqui, ó, aqui está a participação de cada uma das empresas do índice do setor financeiro. Só para vocês entenderem quais são os nossos principais players. Temos aqui a B3, classificada também no setor financeiro, com quase 17%. O Bradesco, com 17% do setor. Itube 4, com 20%. Estão vendo? Estão vendo sim. Com 20% do setor. Cadê Itube 3? Itube 3 com 1,5% do setor. Isso aqui é muito em função da liquidez. Quais são os outros grandes players? Aqui, ó. Itaúsa, com 9% do setor. Banco do Brasil, com 9% do índice do setor, no caso. Então, você tem uma noção já. Santander tem um peso muito menor. O Banco Inter, com 2,8%. Então, quem realmente rege esse índice são os grandes bancos. Beleza, pessoal? Só para entender quem são os players e quem faz parte do índice. E, se nós pegarmos aqui, vou até tirar minha cara, assim, ó. Beleza. Se nós pegarmos o Ibovespa, aqui em amarelo, contra o IFNC, que é o índice do setor financeiro, desde 2010, o índice do setor financeiro deu um retorno de 270%, contra o Ibovespa em 77%, quase 80%, ao longo desses anos. Então o setor financeiro realmente deu um descolamento do próprio Ibovespa. E quem apostou nesse setor nessa última década se deu muito bem. Não consigo puxar mais para trás porque não tinha o índice. Mas se você pegar a qualquer espaço de tempo praticamente, o índice do setor financeiro vem ganhando do Ibovespa. Quanto mais se aproxima o prazo, mais ele tende a replicar o Ibovespa, muito em conta do seguinte fato, que o índice do setor financeiro vem aumentando o peso dele na Bolsa. Quando você aumenta o peso no índice, que o Ibovespa é o índice das 80 maiores empresas da Bolsa, por assim dizer, 80% de todo o volume financeiro está incluído no Ibovespa, eles tendem a ter esse comportamento aqui, ó, que é uma aproximação entre as duas curvas. Quando o índice é composto pelos mesmos...
Quando os dois índices têm uma composição de carteira parecida, isso acaba mostrando essa evolução. Mas, Matheus, sempre foi assim? Não, e esse site do Valor Invest, da Globo, é bem legal também, que mostra um panorama geral da evolução das principais empresas do Ibovespa. Eu estou deixando aqui para vocês verem que é muito legal, pessoal. Não estou copiando a tabela e colando, para vocês terem acesso também ao site, quero que vocês vejam. Vamos lá. Vejam é ótimo, quero que vocês vejam. Em 68, a Antártica, a Souza Cruz, a Vale do Rio Doce é ótimo, né? Do Rio Doce, Cimento Itaú também, eram as 5 maiores participações. Em 70, Docas, Alpargatas, a Petrobras 75, Petrobras ainda com 11% do índice em 80, olha só que legal também, né? As 5 maiores empresas eram 32% em 68, 31% em 75, 30% em 80, 41% em 85, 58% em 90, 65% em 95. Você consegue enxergar grandes concentrações. Aqui a Telebrás, a parte da telefonia, que praticamente mandava no índice inteiro, né? Então, uma empresa era 33% de todo o peso do índice, a Petrobras voltando aqui para a liderança em 2000, as primeiras 5 somando 35%, a Telemar voltando, depois acabou tendo toda a quebra do setor de telefonia, a Vale, desde 2015, agora a Itaú, Bradesco aparecendo, a Ambev aqui no meio. Você percebe que os bancos eles vão começando, o Itaú estava aqui, acabou migrando para primeiro, o Bradesco nem aparecia, veio para cá, Itaú, Bradesco, a B3 que também faz parte. Isso mostra que o setor financeiro ele vem evoluindo como um todo e tomando boa parte não tomando parte da bolsa, mas sendo uma maior parte representativa da bolsa de valores. Então, o primeiro índice que vocês podem usar para comparação é isso, mostrar que a rentabilidade do setor financeiro tem sido maior do que a própria bolsa em si. Beleza? Beleza, Matheus. Vamos lá. Continuando. Agora, pessoal, fazer um contexto geral econômico dos bancos, porque eu estou gravando essa aula, apesar de todos os meus vídeos no YouTube, a minha proposta é que sejam atemporais. Você pode estar vendo isso no dia que lançou daqui a 5 anos, que o vídeo vai ter sentido porque ele é educacional para você. Esse ano, estamos no fim, também em 22 de dezembro de 2020, um dia após o aniversário da minha querida mãe, Dona Cássia, um beijo para a senhora. Estamos no ano de pandemia, no ano de coronavírus, de crise. E nesse ano é legal ter um panorama geral do contexto econômico, mas vocês vão ver qual é o impacto real da crise e como que foi a evolução do setor ao longo dos anos. Vamos dar uma olhada aqui. Olhem que curioso esse primeiro estudo que eu trouxe para vocês. O total de crédito tomado no Brasil, perfeito, desde 2012 até 2020, pegando ano contra ano. Olha que legal, tem uma evolução clara da tomada de crédito das pessoas. A tomada de crédito das pessoas, isso tende a ser um prelúdio de bolhas financeiras, só que se o crédito for utilizado de maneira coerente, o zigue-zague, a bolha em si, ela é menos descendente. Tem uma aula aqui no canal, inclusive, que chama Como Funciona a Economia. E toda a essência de todas as bolhas financeiras é a tomada de crédito. Porém, a tomada de crédito, ela puxa a curva para cima de forma de um zigue-zague ficar ascendente, porque a tomada de crédito antecipa a criação de alguma coisa que não existia antes. E crédito é o principal produto do banco, assim como eu vou explicar para vocês daqui a pouco, legal? O que quero mostrar para vocês também está mais relevante aqui na parte de baixo, em relação aos bancos privados. Olha que curioso. Em 2012, 26% de todo o crédito tomado era por estatais. E esse crédito foi caindo até que se representa 7%, 7,5% em 2020. E os bancos privados, que eram 12%, quase dobraram para 23%. Então a participação dos bancos privados vem crescendo de maneira significativa. Em 8 anos quase que dobrou e a participação dos estatais caiu para 1/3. Continuando, o crescimento de crédito por cliente. Se der uma analisada, a quantidade de crédito por pessoa física, por pessoa jurídica e, obviamente, no total, teve uma queda histórica de 2012 até 2016 e está apresentando uma retomada, inclusive agora no próprio ano de 2020. Então é bem interessante ver que não teve nenhuma queda muito grande nessa tomada de crédito por cliente, inclusive nesse próprio ano. E o market share dos bancos privados versus bancos públicos, o que é bem legal dar uma olhada também. Os bancos privados estrangeiros mantiveram uma estabilidade de 17% contra 18%, de setembro de 2012 contra setembro de 2020. Os estatais também mantiveram e os bancos privados também mantiveram em termos do market share. Então é legal entender que os mercados acabam não tendo uma competição muito grande, uma invasão muito grande em relação ao outro. O que é diferente, voltar aqui, o que é diferente do crédito, perfeito? O crédito tomado foi muito maior nos bancos privados do que nos bancos estatais. Boa! E olha isso aqui que interessante.
A evolução é o percentual de tomada de crédito em função do PIB do Brasil. E repara o seguinte, do PIB do Brasil, praticamente metade é tomada em crédito. Olha que legal isso aqui, olha que interessante esse estudo. Ele é bem legal para mostrar um ponto importante para vocês. Em setembro de 2012, 47,7% do PIB do Brasil estava em crédito tomado. E acaba oscilando em torno da metade. Tem momentos que sobe para 53, cai para 46, em 2020 voltou para 53, mas ele tende a oscilar muito em função de um percentual fixo do PIB. Então, quando o PIB do Brasil oscilar, é óbvio que a tomada de crédito vai tender a oscilar junto. Então, é um setor que também acompanha a evolução do PIB. E se for ter uma ideia, no percentual de crédito tomado em comparação com outros países, a gente pode pensar, mas metade do PIB em crédito é muito. Olha os Estados Unidos. Eles têm quase 150% do PIB tomado em crédito, ou seja, se todo mundo resolver quitar o crédito, eles não conseguem com a própria geração de PIB. O Chile tem quase 100%, o México mais controlado, a França 116%. Por que esses países conseguem tomar um crédito maior? Pelo próprio controle do crédito tomado, gerar economia, por assim dizer. Eu estou batendo nesse ponto, pessoal, porque o crédito é a principal ferramenta de venda do banco. Vocês precisam entender isso antes de entender como funciona o banco. Olha que legal isso daqui, um dos problemas do nosso Brasil. Olha na média, quantos dias são necessários para abrir um negócio? No Brasil, 14 dias. E quanto tempo é necessário para preparar e pagar os impostos? Olha o Brasil, 1.500 horas em média por ano para fazer isso, contra 63 na Suíça. E por que isso é importante? A tomada de crédito, ela vai ter que ser paga eventualmente, vocês concordam? E se eu tomo crédito, eu demoro muito para abrir a minha empresa, eu gasto muito tempo só fazendo e pagando impostos. Vocês concordam que isso vai gerar uma dificuldade muito grande de eu conseguir dar lucro no meu negócio? Isso vai atrasar eu conseguir pagar o crédito e isso dá receio para o banco, que cobra uma taxa de juros maior, o que vai aumentar a chance de calote, vai aumentar a inadimplência, etc. Então o Brasil ainda é muito ineficiente quanto a isso se comparado com outros países. A velocidade que eu tomo crédito, imagina que eu tomei crédito hoje, eu tenho um negócio que me dá um retorno de 20% ao ano e eu tomei crédito a 15%. Só que se eu demoro 2 anos para conseguir pôr o negócio para rodar, eu vou estar pagando juros em cima do meu crédito, que vai aumentar a minha chance de calote e de quebra, o que aumenta o risco do banco, o que aumenta a taxa de juros que eu tenho que pagar. Isso gera uma bola de neve negativa e contraprodutiva. E olhar aqui, e vocês verem que demora 1.500 horas no ano para a gente preparar e pagar os impostos, é um absurdo. Só que isso é um problema do setor financeiro no Brasil. Legal? Olha só que curioso, esse dado aqui, para mim eu achei sensacional. Ele mostra a evolução da inadimplência em 90 dias de atraso de pessoas físicas, desde 2012 também até 2020. E olha que curioso, mesmo agora, no pico da crise, que teve uma leve alta da inadimplência, não é nada que historicamente foi muito catastrófico. Então não teve ainda não teve um grande calote, por assim dizer. Foi muito mais o receio da inadimplência aumentar do que de fato ela aumentando, por assim dizer. E em pessoas jurídicas, teve aqui de fato um pico no atraso de 15 a 90 dias, perfeito. O de 90 dias não teve um pico tão significativo, mas ainda assim não fugiu tanto em termos da média. Vai, de 2,5% da carteira, teve sim aqui um pico bem expressivo de 2% para quase 3%, um aumento de 50% percentualmente falando, mas em termos do total foi de 2% para 3% da carteira que ficou inadimplente. Então, isso aqui, pessoal, mostra que a crise existe, a crise está impactando, mas talvez o impacto seja um pouco menor do que parece no momento que está vivendo. Quem está vendo esse vídeo em 2021, 2022, não sei, está enxergando que uma lição importante. Não pode deixar o medo tomar conta, o pânico tomar conta. Tem que enxergar os números reais, o que eles estão dizendo pra gente. Essa é a comunicação, é isso que é a realidade, o que foi medido. Beleza? Bora! E olha que bacana isso daqui, o pedido de seguro-desemprego no Brasil. Em 2020, tivemos um grande pico de desempregos entre abril e maio. Entre abril e maio, que foi a época que as empresas enxugaram e cortaram. Só que olha que curioso, depois, a partir de julho e agosto, os pedidos, inclusive, caíram abaixo da grande média de 2019, 16, 18, só perderam para 2016. Porque esses empregos que foram cortados, muitos estão sendo recuperados. Tem muito desemprego no Brasil, eu sei. Mas está tendo uma recuperação, que o receio fez que as empresas enxugassem os gastos. Elas estão vendo que o mercado está aquecendo, então tende a retomar. Então esse foi só realmente um pico, não vou dizer que não vai vir outros, mas
um pico que está tendendo a se reverter com o tempo, beleza? E aqui também legal, os empregos de forma formal, aqui a linha base zero, e a gente teve em 2020 uma perda, no meio de 2020, né? Uma perda de quase 500 mil empregos formais no Brasil, legal? E uma tendência de recuperação ainda nesse ano. Mas tivemos um pico bem fundo de perda de empregos, muito devido à crise. O pico anterior foi em 2015 para 2016, com menos 300 mil empregos. O segundo pico foi menos 100. Então, realmente, nos últimos 20 anos, quase por assim dizer, vivemos o maior pico momentâneo de desemprego, que realmente gerou um receio de mercado, que realmente acabou derrubando as ações, o que realmente aumentou o risco do negócio. Mas, uma vez que os empregos vão voltando e a inadimplência não aparece, o risco some, quem tomou esse risco está sendo premiado. Legal? Bora! E, sendo mais agora, não tão atemporal, sendo temporal, mas é só um pedacinho da aula, olha que curioso esse dado. O efeito do coronavírus, pesquisado pelo IBGE, em relação a fevereiro da pré-pandemia, perfeito, aqui está o dado percentual, do quanto que o movimento de indústria, comércio restrito e serviços se movimentou. O setor que mais de fato sofreu foram os serviços, mas a maior queda foi de 22% no Nordeste. No Sudeste do Brasil caiu 12%, pegando o Brasil como um todo caiu 13%, mas a indústria acabou não sofrendo tanto, o comércio acabou até ampliando o seu negócio muito em conta da parte digital que aconteceu. Mas achei muito legal esse dado para trazer para vocês. Legal, Matheus. Entendi o panorama geral do setor financeiro. Eu já vi o índice, eu vi como ele ganhou do Ibovespa, eu entendi que os bancos estão crescendo, eu entendi como a crise afetou tudo, entendi a tomada de crédito no Brasil. Vamos agora como é que o banco faz de fato dinheiro, como que é o modelo de negócio do banco. Aqui, pessoal, uma ênfase importante para você, ter um zoom. Jamais invistam em uma empresa que vocês não entendem o modelo de negócio. Se você não entende como a empresa faz dinheiro, você não pode nem deve investir nela, porque você não sabe quais são as variáveis que afetam o resultado dela. Então, se você não entende o modelo de negócio, você não pode investir nessa empresa, senão você vai ser um apostador, não um investidor. Vocês vão entender isso muito melhor ao longo da aula. Bora! Como que a principal forma... O banco faz dinheiro de várias formas, mas qual que é a principal forma do banco fazer dinheiro? Vamos lá. O banco funciona da seguinte maneira. Ele funciona pegando o dinheiro das pessoas, perfeito? Ele pega o dinheiro das pessoas, ele atrai o dinheiro das pessoas para que elas façam aplicação, um investimento. Uma vez que ele pega o dinheiro das pessoas para ele usualmente paga para elas uma taxa para poder ficar com o dinheiro. Eu estou com o seu dinheiro e eu te pago uma taxa para esse investimento. Mas como é que o banco faz dinheiro? Uma vez que ele pegou o dinheiro e só pagou uma taxa. Ele pega esse dinheiro que você colocou nele, perfeito, e ele empresta para outra pessoa. Ele empresta para outra pessoa a uma taxa maior e ele pega essa taxa para ele. Então que ele te emprestou a 1 e você emprestou dinheiro para o banco, ele te paga 1, ele pega o seu dinheiro, empresta para outra pessoa e recebe 2. E esse fenômeno, essa diferença entre o que ele te paga e o que ele recebe é chamado de spread bancário. Essa é a principal forma que o banco ganha dinheiro, com o spread bancário. É a diferença entre o que ele te paga e o que ele cobra. Ele ganha essa diferença. E aqui eu não poderia deixar de fazer a seguinte ressalva. Aqui claramente mostra o conflito de interesse entre o banco ganha dinheiro, quanto mais ele cobra e quanto menos ele paga. Então os investimentos dentro de bancos tem que tomar uma certa cautela, porque o interesse do banco é te pagar o mínimo possível, mas que te mantenha ainda lá dentro para ele conseguir aumentar esse spread, que ele ganha dinheiro ou cobrando mais caro ou pagando menos. Então essa diferença existe. A gente vai ver daqui a pouco, quando falar do índice de Basileia, que um banco pode emprestar dinheiro, na teoria, que ele operar com dinheiro que ele não tem. É o índice de alavancagem que ele pode fazer. A gente discute isso quando chegar no índice de Basileia, tá? Mas ele não só faz o dinheiro que entra, é o dinheiro que sinceramente ele passa, beleza? Vamos lá. Mas essa é a principal e primeira forma que o banco faz dinheiro, com o spread bancário. Quais são as outras formas, além do spread bancário? Um banco pode ganhar dinheiro e ganha com cartão de crédito, os juros do cartão de crédito rotativo que existe dentro dele. Ele ganha bastante dinheiro com isso também. Ele ganha com seguros de casa, carro, saúde, eletrodomésticos, que existe também seguro de celular, computador. Ele ganha com corretora de valores, muitos bancos têm a corretora própria. Eles ganham com assessoria de investimentos, eles cobram pelo serviço de assessoria, de gestão de ativos de terceiros. Com previdência privada, o banco também ganha bastante dinheiro com previdência privada. O próprio Banco do Brasil tem a BB Seguridade e também ganha com as taxas. Só que as pessoas estão entrando em pânico porque os bancos digitais chegaram sem taxas, sendo que taxa é uma das
dezenas de fontes de renda do banco e a principal acaba sendo o próprio spread bancário. Vocês vão ver, a gente vai ver depois, não vou detalhar o análise de uma empresa específica, a ideia é fazer um panorama geral, mas a grande massa do ganho do banco está no spread bancário. A parte das taxas tem um impacto, é lógico que tem, mas não é o que vai matar o banco ou não, beleza? Continuando, agora eu vou explicar para vocês, prestem muita atenção, dois indicadores peculiares que existem para o banco. Um é chamado Índice de Basileia. O que é o Índice de Basileia? Vamos lá. O índice de Basileia ele vai pegar um patrimônio referência, perfeito, e ele vai dividir pelos ativos ponderados pelo risco. Mateus, o que é isso? Vamos lá. Simplesmente falando, a definição não é essa, mas para ajudar a entender é o seguinte, é quantos por cento do capital do banco, é quantos por cento do capital emprestado o banco consegue cobrir com o patrimônio dele. Mateus, como assim? Vamos lá. Imagina que o banco tem de patrimônio líquido dele 100 bilhões de reais. E ele tem emprestado 1 trilhão de reais. O índice de Basileia dele ia ser de 10%. Por quê? Se todo mundo vier resgatar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco consegue cobrir 10% daquilo só. Só que as pessoas não vêm resgatar o dinheiro. Elas não vêm resgatar o dinheiro. Elas acreditam, deixam, investem, por isso que tem investimento que não tem liquidez, o banco estimula isso a acontecer, mas é um sistema, na teoria, frágil, que se todo mundo vier resgatar o dinheiro, naquele dado momento, o banco quebra. É por isso que é importante o banco sempre se manter confiável. E é por isso que muitas vezes gera um colapso no banco. O próprio medo do banco quebrar faz com que as pessoas vão lá resgatar o dinheiro e o dinheiro não está no banco, porque ele está com outras pessoas. Então o banco ele opera muito alavancado e isso é normal. E o índice de Basileia ele mede o quanto o banco está alavancado. Então é simplesmente o seguinte, eu vou pegar o patrimônio do banco, o patrimônio líquido que o banco de fato tem, perfeito, o que ele tem com ele, dividir pelo quanto está emprestado. Isso vai me dar um percentual do quanto o banco consegue cobrir do que ele emprestou. Isso é um índice importante de se medir. Vamos lá. De acordo com o Banco Central, se abaixar de 8%, que é um índice de referência apenas, isso fica complicado. E os grandes bancos no Brasil, você vai ver que operam entre 10% e 15%. Ou seja, um banco que tem 10% do índice de Basileia, ele consegue cobrir 10% só de tudo que ele tem de fato emprestado. Por isso que é importante sempre manter a máquina em giro. É igual uma máquina que você ligou e você não pode mais desligar. Você precisa manter ela funcionando com o tempo. Só como um norte, pessoal, onde eu acho essa informação? Vocês acham no site de RI das empresas. Eu peguei esse print aqui do Itaú, da apresentação institucional dele no site de RI, para a gente poder calcular de fato o índice de Basileia. E nos relatórios, os próprios bancos comentam. Se você der um Ctrl F lá, índice de Basileia, ele acha. Mas só para vocês verem de fato a conta. Se eu pegar o patrimônio referência de 146 bilhões, perfeito? E dividir pelo que tem de fato de capital em risco, que é praticamente o capital emprestado de 1 trilhão, o índice de Basileia do Itaú é de 13,7%. Então o Itaú, na teoria, para cada R$1 que ele empresta, ele consegue cobrir 14 centavos, se todo mundo vier resgatar ao mesmo tempo. Vocês enxergam? Quanto maior o índice de Basileia, menos o banco está se alavancando e mais seguro, na teoria, seria essa aplicação. Enxergaram isso? Que bom, vamos lá. Um outro indicador peculiar para o banco é o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. O que é a PDD tecnicamente falando? O banco, quando ele empresta o dinheiro, ele não tem a expectativa de receber todo ele de volta. Se o banco emprestou 100 milhões de reais, ele não espera receber os 100 milhões de reais de volta. Ele sabe que ele vai tomar um calote, é por isso que tem juros, por isso que tem risco, por isso que tem análise do crédito. Quanto menor a chance da pessoa pagar, ou seja, quanto maior a chance dela calotar, maior a taxa de juros. Só que o banco, ele precisa, tanto de acordo com o Banco Central e alguns bancos, como o Itaú, por exemplo, colocam uma margem maior, ele provisiona o quanto ele já acredita que não vai receber. Ele já tem uma provisão. Só que essa provisão, ela entra no resultado do banco como uma perda, como um custo, na verdade, não como uma perda, entra como um custo financeiro. Porque se eu emprestei, imagina comigo, eu emprestei 100 milhões, e eu sei que eu vou receber de volta 90, na média. Nos últimos 50 anos eu recebi 90%. Esses 10 eu já perdi. Então eles entram no resultado como uma perda. Eles já vão entrar como uma provisão. Então isso vai impactar o resultado do banco, porque não necessariamente saiu ainda da conta, mas eventualmente vai sair. E quanto o banco provisiona, está muito ligado à capacidade dele avaliar um bom crédito, avaliar um bom cliente, conseguir de fato cobrar o crédito feito. Tanto que existem setores de cobrança desenhados só para isso, empresas focadas em aprender a fazer a cobrança. E
Para vocês terem uma noção, essa aqui é a tabela do Banco Central obrigatória para fazer, que o cliente que paga em dia, eu não preciso provisionar nada do valor emprestado. Se a pessoa tem até 15 dias de atraso, eu provisiono 0,5% do que ela atrasou, e conforme se aumenta o prazo de atraso, aumenta-se o quanto tem que provisionar. Se pegar aqui, por exemplo, o nível de risco F, que a pessoa está atrasada entre 4 meses entre 4 e 5 meses, a expectativa da pessoa pagar é de 50%. Então eu já provisiono metade. A pessoa que passou de 6 meses de atraso, eu já acredito que eu não vou receber nada desse dinheiro. Então eu provisiono equivalente a 100%. O que não quer dizer que o banco não vai receber. Mas ele não espera mais receber aquilo, então ele já provisiona esse capital. Isso aqui não tem nada a ver com os juros, tá, galera? É simplesmente para entender onde que entra. E aqui que entra um dos problemas do coronavírus. Quem já se ligou, olha que curioso. Alguém que não vai me pagar, alguém que já não vai me pagar, beleza? A pessoa já vai dar um calote. Vai demorar 6 meses para que todo o dinheiro que eu estou devendo entre na PDD do banco. Mesmo que eu não vá pagar hoje, isso só vai aparecer no resultado daqui a 6 meses. Porque daqui a 15 dias vai provisionar 0,5%. Então eu me emprestei R$1 milhão do banco. Já não vou pagar, eu já quebrei, já o coronavírus já me matou. Só que no primeiro mês, 30 dias, vou ter que provisionar 1%. Então nesse R$1 milhão entrou 10 mil só para PDD. Mas o banco já não vai receber o restante. Entendeu? Então por isso que a PDD, 6 meses após o pico da pandemia, é onde realmente é pegar para doer. Porque é aí que aparecer de fato quem realmente não pagou. Então isso aumentou o receio e fez com que os bancos sofressem muito em termos de preço. Estão vendo como é importante entender o modelo de negócio? Eu tô suando aqui, tô com um ring light na tela, tô suando. Mas vocês estão vendo como é importante você entender o modelo de negócio do banco, como é que ele faz dinheiro, para entender o que de fato impacta? Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Bora! E também aparece, peguei aqui o Itaú como referência, também mostra a PDD dele no próprio relatório, tá? Então, para você ter uma ideia, o Itaú provisionou 6 bilhões de reais da PDD dele, do consolidado, no terceiro trimestre de 2020. Então, o produto bancário dele entrou 28 bilhões de produto bancário, ele provisionou 6. Então, não é irrisório. É uma provisão bem interessante. O Itaú, ele por si só, ele usa um PDD maior do que o Banco Central. Ele tem um colchão maior, então ele torna mais protetivo, o que me torna o meu banco favorito. Não só por isso, claro, mas também o motivo. Então vamos lá, pessoal. Uma visão relâmpago agora dos 3 maiores bancos do Brasil e depois eu vou abrir, eu fundamentei e comparar ele com os bancos digitais. Na verdade, vou comparar com o Banco Inter, que tem capital aberto. Alguns dados vou passar para vocês agora também estão relacionados com os bancos digitais, os bancos se digitalizando, porque esse é o principal receio da galera. Então vamos lá. Antes de tudo, só um dado histórico aqui do índice de Basileia dos bancos, tá? Só para vocês. Opa, chutei a câmera aqui. Só para ter uma noção do índice de Basileia dos bancos. O do Banco do Brasil gira em torno de, entre 15% e 20%. O do Itaú também 15% a 20% e o do Bradesco entre 15% a 20%, oscilando ao longo do tempo. Mas os grandes bancos tendem a manter o índice de Basileia nessa faixa. Esse dado aqui era até primeiro TRI de 2019 e não achei ele atualizado. Mas a gente vai ver que a média se manteve em cima disso. Legal? Bora lá. Alguns dados bem legais para vocês entenderem, começando pelo Itaú. Qual que é a grande sacada dele? Olha a quantidade de serviços que ele tem. Olha a quantidade de serviços e capital que pode gerar para o banco. E ele tem o banco físico, tanto físico quanto o digital. As marcas e parcerias que tem, a própria Porto Seguro, o controlador não é o Itaú, mas é alguém que controla o Itaú, perfeito? Então a empresa ela tem muitas coisas por trás dela, não é só as tarifas bancárias. Olha que bacana, tem 56 milhões de clientes só no Brasil, legal? Desde baixa renda até o top que eles chamam do private, de 18 a 80 anos. Tem 20 milhões de clientes usando os canais digitais já. Isso é muito interessante, é praticamente a quantidade de clientes que a Nubank tem. E desses 20, 14 são correntistas de pessoa física e jurídica. Legal? E olhem que bacana este comparativo aqui. O Itaú ele vem fechando agências físicas. De 19 para 2020, ele fechou quase 300 agências. Mas as digitais continuaram. Então, ele enxugou o custo dele físico, perfeito, e continuou com o digital. Então, isso é bem interessante. Os bancos, mesmo os bancos físicos, vão tender a migrar para a parte digital. E aqui, só para mostrar para vocês a parte de controladoria, a galera pergunta muito, Matheus, é Itaúsa ou Itaú? Qual que eu tenho? Pessoal, a Itaúsa é basicamente a controladora do Itaú. Ela tem outras empresas no guarda-chuva dela, mas o resultado da Itaúsa é 90% o resultado
do Itaú, legal? Então aqui um mapinha geral para vocês entenderem a estrutura da empresa, as famílias controladoras, a quantidade de free float que tem. Não vou ficar lendo dado por dado aqui, mas deem uma olhada na estrutura de o quantos por cento cada família controla a Itaúsa, controla o Itaú e toda a participação dele. Beleza, pessoal? Isso aqui eu queria mostrar para vocês que é bem legal. Dentro das ações preferenciais do Itaú, é metade brasileiro, metade estrangeiro. Estão enxergando isso daqui? Eu sempre dou preferência para ações ordinárias, porque sócio mesmo ordinário que pode votar. E apesar de ter um free float bem baixo das ordinárias, de menos de 8%, dá uma liquidez muito interessante, porque é um volume financeiro acima de R$1 bilhão, não estou falando besteira não. Então liquidez não vai ser um problema para 99,9% dos brasileiros. Legal? E o Panorama Geral do Banco do Brasil, ele também tem uma série de produtos e serviços. Muito dos serviços são seguradoras, ele tem empresa no guarda-chuva, tem mais de 200 anos que existe o banco, ele existe no mundo inteiro, ele tem nos 5 continentes, qual é a quantidade que tem? Tem quase 100% dos municípios brasileiros tem um Banco do Brasil, ele tem 15 países com 23 pontos de atendimento, em média não, no total, e ele é muito forte no Brasil no segmento rural. Ele tem mais de 60% de todo o market share da parte rural, inclusive minha mãe, Dona Cássia, era responsável pela parte rural aqui da minha cidade. E tem um percentual bem significativo do crédito consignado. Ela olha só a parte acionária do Banco do Brasil, metade é da União Federal, tem 0,4% na tesouraria, tem 29% em capital no país e 20% em capital estrangeiro e quase 50% desse capital aberto é no free float, o que eu gosto bastante. Tem um free float alto, é bem interessante porque você tende a delegar a controladoria, porém, como metade do Banco do Brasil é de controle estatal, eu fico de fora, apesar de ser uma empresa com números muito interessantes, valor de mercado e resultados muito interessantes. Tem quase 20 milhões de clientes na parte digital também, isso é bem legal, essa evolução, um crescimento de 33% no semestre de 2019 contra 2020, beleza? Quase 90% das transações, isso aqui me impressionou, são no mobile, já na internet. Eu mesmo não vou no Banco do Brasil, eu sou cliente do Banco do Brasil, o meu único banco de agência é o Banco do Brasil e meu outro banco é o Nubank. Mas eu também não vou no banco, então 90% das aplicações são feitas pelo aplicativo, então eu consigo fazer quase tudo por lá também, o que é bem interessante, legal? E um crescimento de quase 70% semestre contra semestre, 19 para 20. E agora falando rapidamente do Bradesco, ele também é um banco bem pulverizado ao longo do Brasil inteiro, tem quase 4 mil agências e aqui é o market share que ele tem em cada região. Ele tem 20% no Rio de Janeiro, 20% aonde está aqui? No Mato Grosso do Sul. Enfim, ele tem um certo domínio em alguns estados específicos, não domina em São Paulo, mas é um banco relativamente bem grande. A parte digital também, ele tem a Next, mas o banco digital vai matar. Então, o Bradesco tem o banco digital Next, que é o dele, tem a corretora Ágora, que vem crescendo bastante. Os bancos, por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? Porque os bancos estão se desenvolvendo, eles estão abrindo, ampliando, entrando na parte digital, não ficando passivos, o banco digital vai vir, o Nubank vai matar, o Banco Inter vai matar. Esses bancos, eles estão muito lastros para conseguir se desenvolver. Vocês viram que todos os grandes bancos até agora estão dando tacadas no meio digital. E olha que legal essa evolução. Os usuários mobile crescendo de 2019 para 2020 de 15,9 milhões para 19,4. As transações passaram de 3 mil, vai para quase 3.700, 3 bilhões na verdade, de 2,9 bilhões de transações para 3,7 bilhões de transações ao longo de um ano. Enfim, reparem o seguinte, a quantidade de clientes passou de 18 milhões para 20 milhões. As transações de caixa caíram muito, que eu achei bem interessante, a galera acabou não indo no caixa, fazendo a parte digital. E a abertura de contas pelo mobile, de 127 mil para 312 mil em um ano. Então os bancos estão todos se desenvolvendo e entrando na parte digital. Isso aqui achei bem legal do relatório do Bradesco, que ele pega o lucro dele de 40 bilhões que ele teve no terceiro trimestre de acumulado até o terceiro trimestre de 2020 e mostrou a distribuição dele. 33% foi a parte de encargos do salário dele, dos próprios funcionários, 22% reinvestiu dos lucros, legal? 32% da contribuição do governo e pagou 9,2% do lucro dele em dividendos e juros, legal? E eu achei muito legal que no Bradesco Day, lá peguei esse de lá, eles comentaram o seguinte, que a crise não é uma crise de crédito. Eu achei muito legal essa frase que eu coloquei aqui, não é uma crise de crédito. Porque se olhar a própria inadimplência
No Bradesco, por assim dizer, ela também, ó, ela teve um pico aqui em 2020, mas ela já foi muito maior, né, quantidade de milhões de reais de recursos de inadimplência em 16 e 17. Estava em uma tendência de queda, chegou a dar um pico, provavelmente aqui em abril, maio, mas ela voltou já para o patamar que estava em 2019. Então a inadimplência foi um susto, foi um pico no momento, o que não quer dizer que não vai voltar, mas quer dizer que naquele momento específico aconteceu isso. E olha que legal também, o grau de endividamento das empresas que ele gerencia como PJ, o maior grau de endividamento, que foi 3,2 do dívida líquida pelo EBIT, que inclusive é um indicador que eu utilizo para avaliar a saúde da empresa, ele está num zigue-zague descendente desde 2015. Então, mesmo agora em 2020, o grau de alavancagem das empresas está em 2,4, ou seja, na teoria, as empresas precisam de 2,4 anos no resultado operacional delas para quitar a dívida. Chegou a bater 3,2 em 2016. Então, vindo uma tendência de queda, apesar de ter esse pico aqui agora, obviamente, as empresas não tomaram muita dívida. Esse foi o ponto. Elas não tomaram muita dívida em relação ao resultado delas. Ou não caiu tanto o resultado delas em função da dívida, porque é uma divisão, certo? Ou aumentou o numerador ou diminuiu o denominador. E vamos agora finalmente ver alguns números para compararmos e ver o porte das empresas. Vamos lá. Nossa, tá quente, hein? Vocês estão com calor também? Bora lá, bora lá, bora lá. Site. Vou usar o Fundamentei hoje, que eu acho que a estrutura dele é bem legal. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? O naipe e o porte das empresas contra as outras, legal? Itaú. Valor de mercado, 292 bilhões de reais, certo? Em 2018 tinha 86 mil funcionários, esse dado eu não sei exatamente quanto que está hoje. Tem 77 anos de mercado e listado na bolsa há quase 20 anos. E, se der uma olhada, ele representa sozinho 6% do Ibovespa como um todo, legal? Ó, a listagem dele é nível 1, não é o novo mercado, a governança dele. Então, aqui, ó, os controladores aí, Itaúsa, subsidiárias. O que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Vamos lá, lucro cotação. Reparem o seguinte, o lucro e a cotação no longo prazo sempre se acompanham, isso eu gosto de mostrar sempre, e que o retorno histórico. Quem investiu no Itaú há 26 anos teve um retorno de meros 24.000%. Por isso que eu falo que ganhos de 50%, 30% é troco de pinga. A galera fica louca quando ganha isso no mês e não deixa o negócio rentabilizar. Mas se pegar o prazo de 12 meses, teve uma perda de 12%. E 13 anos, você fez vezes 2,5 capital. Então, é um banco que é um monstro do mercado em termos de rentabilidade de investimento e os números dele são absurdamente interessantes também. Eu vou pegar a mais recente, só para caber aqui na tela. Vamos lá. Olha só, guardem os números, tá? Aqui são milhões de reais. O patrimônio do Itaú, que era 63 bilhões de reais em 2009, ano fechado, para 149 bilhões em 2019. Ele fez mais do que praticamente dobrou o capital dele, legal? A receita financeira é maior do que o próprio patrimônio dele. Um lucro líquido, uma margem de 14%, 15%, relativamente estável. E o índice de Basileia, 16%, 18%, 19%, agora está em 12%. Porque ele tem muito capital emprestado. E se olhar aqui, ó, a provisão para devedores duvidosos dele é uma provisão relativamente alta. Agora, em 2020, ele está provisionando, 50% a mais. Ele tá, a provisão que, de fato, ele vai tomar esse calote. Só que se ele não tomar esse calote, esse dinheiro volta para o resultado. Porque ele, de fato, não precisou sair. E pode ser que saia, pode ser que não. Mas o Itaú tomou medidas mais protetivas. E isso não abalou tanto a margem dele, mesmo esse valor aqui saindo do resultado. E o Eduardo Cavalcante faz uma conta bem legal aqui, que ele pega o PDD e divide pelo lucro líquido. É o quanto do lucro ele está deixando na teoria de receber, tomando calote. E o Itaú, se pegar esse ano agora, ele está provisionando o dobro do que ele deu de lucro. Pegando 12 meses, tá, galera? Só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Nos outros anos, ele não chegou a provisionar o equivalente a 100% do lucro dele, mas é uma empresa que, se olhar os últimos anos de payout, que é o quantos por cento do lucro distribuiu, vem com uma distribuição bem significativa do lucro dele, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, o Itaú, vamos pegar agora o Banco do Brasil, para ter uma noção de porte, de tamanho, depois eu vou pegar o BID para vocês olharem comigo aqui. Vamos lá. O Banco do Brasil, o valor de mercado de 112 bilhões, cadê? Não está sublinhando? Não está. Vocês estão vendo aqui o mouse, né? 112 bilhões, tem 200 anos de... Aqui, agora tá. Tem 200 anos de mercado e 43 de bolsa, tem quase 100 mil funcionários, representa bem menos do Ibovespa do que, de fato, o Itaú. Está no novo mercado, tem um free float maior, mas a maior controladora ainda é o governo, que me incomoda bastante. Se olharmos o retorno histórico dele,
um retorno de 5.000% em 23 anos, uma queda de 27% nos últimos 12 meses e um ganho nos últimos 12 anos de 419%. Se olharmos aqui também, a parte patrimonial dele, 112 bilhões de patrimônio. Legal, a receita financeira maior que o patrimônio também. O índice de Basileia é um pouco maior, um pouco mais conservador no caso do que do Itaú, certo? A relação do PDD de lucro líquido do Banco do Brasil é um pouco maior. As margens são um pouco mais modestas do que de fato o Itaú, mas nenhum desses bancos até agora chegou a mostrar para a gente algum lucro, um prejuízo. Vamos ver o Bradesco e depois vamos ver o BID, só para ter uma relação, tá? Guarda os números, tá, pessoal? Tem uma noção do quanto de fato está acontecendo isso. Valor de mercado de 230 bilhões de market cap, representa mais no Ibovespa, 6,4%. Já está grifando ainda não, está carregando ainda, né? Por isso que não está indo. Para darmos uma olhada aqui também, ó, lucro versus cotação também sempre acompanha. Retorno histórico do Bradesco, 26 anos, quase 60.000% de ganho. Se pegarmos aqui também a evolução do patrimônio de 2010, de 48 bilhões para 135 em 2019, fez quase vezes 3. Receita financeira quase sempre acompanhando de fato o patrimônio. Uma margem 17, 15, 13, 11, vem uma margem crescendo. Agora esse ano acabou sofrendo um pouco, o que é absolutamente normal. Uma PDD, na teoria, um pouco mais modesta em termos de números absolutos do que os outros bancos, mas ainda assim dando tudo muito verde, tudo muito redondo, por assim dizer. Se pegar agora o Banco Inter, que é o BID, dê uma olhada na diferença de porte, tá? É importante ver a diferença de porte. Voltou? Voltou. Valor de mercado, 24,6 bilhões, então já é bem diferente, certo? O escriturador é o próprio Bradesco, tem 1.000 funcionários em 2018, agora com certeza isso mudou bastante. Não é no novo mercado, legal. Vamos ver o retorno histórico dele. Em 12 meses, 121%, em um ano, 13%. Curioso, né? Esse gráfico lucro-cotação. O mercado, apesar de não estar dando lucro ainda, está precificando o futuro dele, o que não é nenhum problema quanto a isso, desde que no longo prazo as coisas converjam. Se der uma olhada aqui, ó, no resultado dele de 2015, que ele tem menos tempo de resultados divulgados, olha o naipe da receita financeira em relação ao naipe da receita financeira dos grandes bancos. É óbvio que ele está em crescimento, ele pegou de 480 milhões para quase 900, ele quase dobrou a receita financeira dele em 5 anos, o que é excelente. Esse ano o lucro dele praticamente zero, não tem nenhuma margem. O lucro líquido dele vinha crescendo ao longo do tempo, perfeito. A margem dele ainda não chegou a estabilizar de fato. Ele não é um banco muito alavancado, por assim dizer. A PDD dele me preocupa um pouco, porque o resultado dele no nominal não é tão significativo para cobrir um rombo tão grande dele em termos de caixa. E aí uma coisa que me incomoda, por que um banco desse desespero pagou proventos? Por que ele pagou dividendo? E ainda mais num ano que ele não deu lucro, para manter o acionista contente, feliz, pô, guarda esse dinheiro, você não quer crescer, porque você vai pegar um ano que você não deu lucro e vai distribuir 38 milhões para a galera. Me incomoda um pouco isso, do jeito que eu penso e invisto. Mas entenderam, pessoal? Entenderam como funciona o setor bancário? Entenderam qual que é a regra do jogo? O que vocês têm que olhar, analisar, entender, comparar? Eu acredito muito nos setores de banco, eu sou sócio do Itaú e do Bradesco. Não é uma recomendação, cada um vê o perfil que acha que tem sentido, mas eu não tenho nenhum receio do banco digital matar o bancão. Para mim, na realidade, o banco digital só vai melhorar o bancão, porque força ele a criar mobile, a criar a parte digital, a reduzir tarifa, que é bom para o cliente no fim das contas, o que a concorrência força a evolução das empresas. Esse é o motivo pelo qual eu não gosto de estatal, porque as próprias estatais elas não têm preocupação em concorrente, porque tem o paizão por trás, do jeito que eu penso, que eu não gosto muito, e tem muita politicagem também, mas a concorrência força o produto a melhorar, a evoluir. Uma empresa que não evolui eventualmente morre, uma empresa que está sempre em guerra, está sempre preparada para ela, evita que um concorrente externo venha e mate a empresa que ela já está brigando aqui dentro, ela continua brigando. Então entender que uma competição melhor é que os bancos digitais têm um espaço muito grande antes de começar a incomodar os grandes bancos de maneira significativa, isso é ótimo, porque força o banco a melhorar, força o banco a expandir e nós, como sócios e clientes usuários, ganhamos nas duas pontas. Show? Chegou nesse ponto, gostou do vídeo? Like, compartilhe com quem você acha que tem sentido ajudar. Eu vejo vocês na próxima, nesse cenário maravilhoso. Um abraço!